de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal do Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a mais uma vez a um vídeo do VSR. Normalmente eu gosto de intercalar ou reagir ao vídeo do Jorge Igor ou fazer um vídeo autoral, mas dessa vez vão ser dois seguidos do VSR porque eu verdadeiramente fiquei curioso com uma thumb que o VSR utilizou para esse vídeo que a gente vai reagir. E ao invés de eu assistir antes e depois fazer essa reação, eu prefiro pegar a primeira reação mesmo. Acho que descobrir qual é o assunto do vídeo junto com vocês. Então, para você que está chegando agora, deixa o seu like, comenta aí no vídeo o que você acha sobre o tema do vídeo, porque provavelmente você vai chegar nesse vídeo também sobre a thumbnail e o título do vídeo, então você vai tá curioso para saber o que o VSR comentou. E se inscreva no canal para ajudar a gente também a crescer e continuar alcançando cada vez lugares maiores. Mas bora pro vídeo. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Copa do Mundo de Clubes trouxe crise para times eliminados. Crises para europeus, que diziam que não estavam ligando muito para o torneio. Crise para sul-americanos, que diziam que não era o principal objetivo do ano. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira para falar de um tema que tem acontecido com alguns clubes eliminados na fase de grupos ou nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que é entrar em crise depois do torneio que ainda está rolando lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira começam as quartas de final e esses times saíram com crises de tamanho pequeno, de tamanho grande, depois de darem adeus ao torneio da FIFA. Cara, esse verdadeiramente é um assunto muito curioso e engraçado, né? Porque dos times que o VSR colocou na thumbnail dele que tá aparecendo no vídeo, que é Botafogo, Internacional, Flamengo e Porto, todos tiveram algum tipo de comentário após a sua eliminação. O Botafogo teve os jogadores já citados para sair e a demissão do Paiva. No Internacional teve a maravilhosa declaração do Lautaro sobre o jogador na Inter que se quer sair, sai logo. No Flamengo teve a saída do Gerson e agora talvez uma possível saída do Pedro também. E no Porto, os torcedores receberam o time do Porto com xingamentos lá em Portugal. Então, os times que são eliminados acabam sendo muito cobrados, e eu acho que com razão, porque se você vai entrar numa competição e você não consegue entregar o seu 100%, é óbvio que você tem que ser cobrado por causa disso. Porque digamos que o futebol é basicamente financiado pelos seus torcedores. Então, se o seu torcedor tá vendo que o seu time não tá desempenhando do jeito que ele acredita que deveria, com os jogadores que deveria, é óbvio que vai ter cobrança e é óbvio que vai gerar um pouco de desconforto mesmo, tanto pro time como pros torcedores, como pro elenco, para todo mundo. Então, meio que essa resposta do público, resposta das pessoas como no geral sobre os times que têm sido eliminados no Super Mundial, eu acho que é totalmente plausível. E aí a gente pode falar de vários times, por exemplo, e pode falar de times que não entraram em crise por uma situação muito particular. O Guardiola disse o seguinte, que ele só não foi demitido depois do Manchester City ser eliminado por Al Hilal, porque ele trabalha com o Grupo City. E aí ele disse, se fosse no Barcelona ou no Real Madrid, eu estaria demitido neste momento. E vale lembrar, o City fez uma campanha aquém do esperado, passou de fase com 100% de aproveitamento, um único time que ganhou os 3 jogos na fase de grupos, mas nas oitavas de final mostrou uma fragilidade absurda, defensivamente falando, e foi eliminado pelo Al Hilal. E um 4-3 na prorrogação, e que não tem nenhum absurdo nisso, muito pelo contrário. Na minha visão, e foi minha análise aqui no canal do VSR, foi que se classificou o time que jogou melhor. O Atlético de Madrid, que para muita gente, surpreendentemente, foi eliminado na fase de grupos, caiu para o Botafogo no grupo que também se classificou, o PSG, o Simeone voltou para a Espanha muito criticado. O Simeone
não corre risco de demissão, pelo menos nesta temporada, porque ele é uma bandeira do Atlético de Madrid. Mas ele voltou muito criticado pela imprensa, dizendo que as atuações do Atlético foram inaceitáveis. O 4-0 para o PSG, com o PSG segurando, puxando o freio de mão, e depois a eliminação, considerando que mesmo ganhando do Botafogo, acabou eliminado porque precisava ganhar por 3-0, ganhou só por 1-0. Bom, na minha visão, esse Super Mundial tá tendo os efeitos esperados, porque quando os torcedores dão a real importância para uma competição, o time não pode ignorar esse sentimento e tem que levar as coisas mais a sério. Então, aquela sensação de que talvez no próximo Super Mundial os times europeus venham com força total para ele, vem se tornando um pouco de realidade, porque justamente se isso não acontecer, coisas ruins podem acontecer no sentido de demissão de jogadores, não demissão de jogadores, né, mas demissão de técnicos, problemas com torcida, e isso tudo está acontecendo exatamente agora nesse não pós Super Mundial porque ainda não acabou, mas pós times serem eliminados. O VSR acabou de comentar sobre o Pepe Guardiola e o Simeone. O Pepe Guardiola ser demitido do City eu acho um pouco provável, eu acho que é porque o Pepe Guardiola está realmente interessado nessa competição e está dando a devida importância que todos os clubes deveriam. Então ele dá esse tipo de declaração, só enaltece e engrandece a competição que está sendo disputada. E, pô, você não vai demitir um Pep Guardiola porque foi eliminado precocemente num Super Mundial, por mais que você caiu para um time árabe que eu acho que para os europeus é um negócio, meu Deus do céu, porque enquanto que para o time europeu é um negócio, caramba, como você conseguiu ser eliminado para o time árabe tá comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. Então, existem esses parâmetros, mas o Pep Guardiola é um excelente técnico, então duvido muito que seria demitido. Agora, é que fica aquela, pode gerar um combo. Se ele começa a ter maus resultados diante do seu trabalho agora nos próximos competições, obviamente que vai haver essa troca de treinador. E o Simeone no Atlético de Madrid, pra mim, já tá fazendo hora extra, cara, porque realmente eu acho que o Atlético de Madrid na mão dele sempre entrega pouco, sempre chega quase lá, e esse quase lá deixa o torcedor muito bravo, muito revoltado. Eu confesso que eu não gostaria de torcer para um time que a gente sabe que a qualquer momento vai vacalhar, a qualquer momento vai decepcionar o seu torcedor. Pô, se você não vai conseguir chegar até lá, nem tenta, tá ligado? Então, o Atlético de Madrid, pra mim, nessas últimas temporadas, tem sido isso. Sempre chega lá, sempre chega perto, mas nunca consegue. E eu culpo isso o trabalho do Simeone, porque ele tá lá há muito tempo. E eu acho que talvez seja o momento do Atlético de Madrid olhar com bons olhos novos técnicos e novos trabalhos pro seu clube. O Simeone foi muito criticado, muito cobrado. E os jornais de Madrid dizendo que o Simeone tem recebido os investimentos e mesmo assim não tem conseguido fazer o Atlético dar um salto. Ontem, por exemplo, na quarta-feira, o Atlético de Madrid informou que contratou o Alex Baena, que fez uma grande temporada no Villarreal, contratado por 42 milhões de euros. Ou seja, o Atlético tem recebido investimento. No ano passado, na temporada passada, tinha contratado o Julián Álvares, o Sorloth, outros jogadores, e acabou tendo uma temporada aquém, apesar de ter disputado ali o título espanhol na primeira metade, e foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Esses dois, a gente não pode dizer que são crises, mas geraram cobrança. O Guardiola menos, até porque o Abu Dhabi Group lá não deixa margem para dizer que vai trocar o Guardiola. É muito claro nisso, e até o movimento que foi feito de renovar com o treinador e começar a mudar o elenco é um recado de dizer, ó, não adianta tentar derrubar o Guardiola não, porque vocês vão embora, ele continua. E o Simeone, porque é uma bandeira, né, tem toda essa ligação, são desde 2011 técnico do Atlético de Madrid, não seria uma Copa do Mundo de Clubes que o derrubaria, mas houve cobrança. Em outros clubes, a crise está mais presente. Por exemplo, a Inter de Milão foi eliminado tomando um domínio do Fluminense. O Fluminense foi bem melhor que a Inter de Milão.
e foi eliminado nas oitavas de final, mesmo chegando como favorito. E aí essa crise veio ainda no campo de jogo. Essa crise veio ainda dentro de campo, com o Lautaro Martinez, camisa 10 e capitão do time, soltando os cachorros lá, dizendo: a mensagem é clara, fica quem quer ficar na Inter e quem quiser sair, sai. Vi muitas coisas que não gostei, sou o capitão, quero continuar no topo. Quem não quiser ficar, pode ir embora, declarou o camisa 10 poucos minutos depois da derrota para o tricolor do Rio. E aí ele não deu o nome de ninguém. Depois veio o presidente da Inter, o Giuseppe Marotta, e deu o nome aos bois. Aí falou: o Lautaro não quis dizer o nome não, mas eu digo, ele estava se referindo ao Çalhanoğlu, que tá querendo ir pro Galatasaray, não quis vir para jogar e tudo, e aí jogou no ventilador. O Çalhanoğlu, por sua vez, respondeu dizendo que nunca traiu essa camisa, que estava machucado e que tudo mais, e que se for sair, vai sair de uma maneira honrosa e tudo. E, curiosamente, depois dessa postagem do Çalhanoğlu, recebeu a curtida do atacante, o companheiro de equipe do Lautaro, o Marcos Thuram. Tá muito claro aí. E aí veio depois o Kivo, o novo técnico, fazendo uma reunião com os jogadores para tentar acalmar tudo para a Inter poder começar a próxima temporada. Sem dúvida nenhuma, a eliminação trouxe essa crise instalada no time da Inter de Milão. Rapaz, confusão atrás de confusão, hein? Caramba. Mas eu acho isso totalmente uma situação, eu ia falar plausível, mas eu quero parar um pouquinho de usar essa palavra. Porque a Inter perde a Champions, perde o campeonato italiano, e aí vem para um Super Mundial podendo mascarar um pouquinho essa sequência de derrotas, e perde também para um time brasileiro, cara. Então, é óbvio que os jogadores iam ficar putos. Sempre tem. O elenco de jogadores é muito grande, então sempre tem aquele que faz um corpo mole, aquele que dá uma opinião que não deveria, aquele que fala demais. Então, nessa situação, por mais que eu não esteja inteirado de tudo que tá acontecendo, eu tô com o Lautaro, porque eu acho que em campo é o jogador que mais entrega da Inter. E se ele tá vendo algum jogador que talvez não esteja entregando o seu 100% para poder sair dessa situação, porque normalmente quando um clube entra numa situação em que chega perto de vários títulos e não consegue, a união do clube, a união do time, a união dos jogadores faz toda a diferença. E de repente, quando não tem essa união, as coisas não vão sair do lugar. Então, talvez o Lautaro deu esse tipo de declaração ao público para poder mexer mesmo no elenco e as coisas melhorarem, porque justamente aparentemente alguns jogadores lá dentro não estão um pouco insatisfeitos com o clube, mas estão fazendo corpo mole e sentando um contrato, coisa parecida. Outro que claramente está em crise é o Porto. O Porto, que fez uma campanha bizonha, uma campanha de ser o pior europeu classificado. Foi o único europeu que não ganhou o jogo na Copa do Mundo de Clubes. Não ganhou o jogo. Foi o pior entre os 12 times europeus. Pior até que o Red Bull Salzburg. E aí, como consequência disso, demitiu o argentino Martín Anselmi, que tinha sido contratado em janeiro. Ele não completou nem 6 meses direito no cargo. Treinador jovem de 39 anos, que tinha feito passagem aqui na América do Sul, chegou e com um esquema de jogo pouco assimilado pelos jogadores, com escolhas consideradas muito, muito complicadas pelos jogadores e pela imprensa, o Anselmi nunca conseguiu fazer o time do Porto jogar, um Porto que ficou em terceiro, ainda brigando com o Braga lá no Campeonato Português. Então, esse tipo de crise do Porto é uma crise que a gente, como brasileiro, gosta muito, porque até antes do Super Mundial, os portugueses estavam: brasileiro é tudo maluco, brasileiro não sabe o que tá falando, se jogar contra um time português toma um monte, que eu não sei que lá, que nossos times são os melhores, os nossos times. Aí pega o Porto e blau, toma saco.
Só tem o Benfica lá, que respirando por aparelhos, que também logo logo vai rodar. Então, os portugueses devem estar todos mordidos e com razão, e vai tomando chocolate que tem que morder mesmo. Porque o futebol de vocês não é lá grande coisa assim, igual vocês estão sempre se orgulhando, sempre falando que nós somos portugueses, nós temos o futebol, vai se ferrar, tem futebol porra nenhuma aí em Portugal não. A única coisa que vocês tiveram foi um Cristiano Ronaldo, vai, minta, também teve um Figo, mas teve outros jogadores, vai, vamos falar assim, mas de expressividade é só o Cristiano Ronaldo. Acabou, mais nada. Então para com esse negócio de querer se sobressair, se engrandecer, europeu, com não sei o que lá. Porque se dependesse dos outros times europeus, dos outros times não, né? Se dependesse dos outros países europeus, Portugal nem fazia mais parte da Europa. Só vamos falar a verdade aqui, vamos nessa, vamos. Então menos, né? Menos português, menos. Fiquem de boa aí, tranquilinho, com o sacode que tomaram. Mas é isso, eu acho que esse Super Mundial veio para mostrar muita coisa. Que de falácias, de teorias, e tudo está sendo em prática e tudo está sendo demonstrado. Os times brasileiros que vão jogar hoje podem até serem eliminados, mas eu acho que já fizeram a lição de casa, já demonstraram que o desempenho dos jogadores brasileiros contra europeus é algo que não fica só naquele situação em que a gente sempre bate e volta, não. Agora a gente tá batendo de volta e o negócio tá sendo cabuloso. Então fique esperto, pô. Sem dúvida nenhuma, é um clube claramente em crise. Ele não chegou a ficar 6 meses no cargo e acabou sendo demitido. É uma crise clara e evidente. Outro treinador demitido pelo Mundial, o Botafogo, o Renato Paiva no Botafogo. E já falei especificamente dessa demissão do Renato Paiva aqui no canal. O link tá aqui em cima. E essa tem um contexto aí do John Textor não ter gostado da postura do time contra o Palmeiras. Lembrando que é uma postura parecida com a postura que gerou a vitória contra o Atlético de Madrid e uma postura que gerou uma atuação melhor do que a vitória contra o PSG, gerou a vitória contra o PSG e gerou uma boa atuação, na minha visão, melhor que a do Atlético de Madrid na derrota por 1-0. Aí eu falei isso, e aí é a mesma postura que foi elogiada pelo Textor no dia da vitória contra o PSG, e contra o Palmeiras ele achou inaceitável. Eu até entendo, e muita gente confirmou isso para mim, que você jogar com uma postura de um jeito contra o PSG e contra o Palmeiras tenha diferença, né? Você enfrentou uma potência e tudo mais. Contra o Palmeiras, deveria, o entendimento do Textor, e que eu até concordo, deveria ser um jogo mais trocado, e não foi. Não foi. O time do Botafogo não conseguiu jogar até tomar 1-0. O Palmeiras foi melhor que o Botafogo em todos os níveis do jogo, e aí isso gerou lá um descontentamento do Textor, mas só pontuando, né? O futebol que o Textor quer ver no Botafogo, o Renato Paiva em vários momentos não conseguiu apresentar. Então, por esse aspecto, tinha lógica a demissão do Paiva. Agora, olha, eu confesso que, tendo uma visão de fora, e aí eu acho que você, botafoguense, pode deixar aí nos comentários a sua opinião sobre essa demissão do Paiva, é que eu não sei se ele tava fazendo um trabalho tão ruim assim. Talvez incorra naquela situação que eu tô falando de um técnico, talvez entrega, mas aí seja um Carille da vida, seja um Diniz da vida. Então, se for comparado a esses técnicos, tudo bem, meus argumentos vão por água abaixo, porque não dá, né? Você não quer ver seu time totalmente só tomando pau. Você quer que ele revide também. E na situação do jogo do Botafogo contra o Palmeiras foi isso. O Botafogo ficou totalmente recuado. Também não entendi o porquê que o Botafogo não estava conseguindo sair pro jogo. Mas talvez, não sei o que realmente aconteceu com o time. Mas, sei lá, utilizar dessa situação para falar que o Paiva era limitado ou não conseguia comandar o clube da melhor maneira possível, eu acho isso, sei lá. Eu não sei como que você fala de um técnico que não tem essa capacidade, mas faz o clube ter um excelente desempenho contra um PSG.
Porque pra mim aquele jogo foi um dos melhores jogos do Super Mundial. Foi uma das melhores atuações de clube brasileiro contra time europeu. E isso foi na mão do Paiva. Então, eu não sei, cara, eu não sei. Não sei o que realmente dizer sobre Renato Paiva e Botafogo, porque justamente eu não acompanho muito o Campeonato Carioca. Mas óbvio que o John tem essa capacidade de troca de técnico, porque pô, o cara tá colocando seu dinheiro lá, então é óbvio que ele vai querer que o dinheiro rende. E também a situação do jogo contra o Palmeiras foi vexatosa. Mas o que eu ia falar é que eu não acredito nessa situação de que um jogo possa demitir um técnico, sabe? Talvez já estava acontecendo isso recorrente de N situações que não estavam dando certo e a cereja do bolo foi o jogo contra o Palmeiras e a eliminação e a perda do dinheiro que poderia ter ganho, né? Então, sei lá, como o John Textor é técnico do Botafogo, ele pode fazer o que ele quiser com o time. É um erro evidente do Textor, né? Que foi uma decisão pessoal dele, escolheu o Paiva, quando havia muitas dúvidas sobre a capacidade do Paiva se colocar num projeto desse tamanho, já tinha fracassado muito feio no Bahia, e ele escolheu, foi deixando a coisa, o tempo passar, foi tomando não de vários treinadores, acabou ficando com o Paiva e agora está corrigindo a rota. Eu imagino também que, além da postura contra o Palmeiras, eu acho que o que o Paiva falou na entrevista coletiva também foi muito impactante para a demissão dele. Isso daí é opinião minha. Porque ele falou lá que o Abel não pode se vangloriar e tudo mais porque ele tem jogador de 25 milhões de euros, ele tem jogador do que custou o que o Paulinho custou. O Paiva vai meter essa com os investimentos que o Botafogo tem feito. Então, assim, não dá, né? Só para a Copa, só para a sequência da temporada, não para a Copa do Mundo de Clubes, mas para a sequência da temporada, o Botafogo ofereceu ao Paiva Joaquim Correia, Arthur Cabral, o Caio Pantaleão, o zagueiro, ofereceu o Montoro. Então, assim, você vir dizer que, mas é que, pô, não dá. Acho que foi um... E aí o Botafogo sai do Mundial, entrou no Mundial meio que num processo de recuperação, porque o time tinha ficado a 6 pontos do líder do Brasileiro, do Flamengo, tinha garantido a vaga nas oitavas da Libertadores num processo de recuperação, então chegou no Mundial numa subida, dentro do Mundial ganha do PSG, passa de fase eliminando o Atlético de Madrid e volta em crise. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E aí, acho que tem esse desajuste do que o Renato Paiva pode oferecer. Eu já tinha meus questionamentos ao trabalho do Renato Paiva desde o início. E o Textor, talvez acuado, e aí por culpa dele também, né? Vale lembrar, o Arthur Jorge já tinha comunicado que não ia ficar desde a segunda semana, desde da segunda quinzena de dezembro. Ele foi contratar um treinador em abril, né? Então, assim, uma decisão do Textor. E agora o Botafogo começa tudo de novo. Vai voltar o Brasileiro na semana que vem. Eu não sei se o Botafogo vai ter um técnico ou vai continuar tendo um interino. Deixa eu ver. E para fechar, olha que loucura. O Flamengo foi para o Mundial, líder do Brasileiro, classificado na Libertadores, ainda que uma campanha incompatível com o que se espera do Flamengo, mas classificado na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Durante a viagem, durante o estreio do Mundial, ele, com o empate do Cruzeiro e com a derrota do Red Bull Bragantino, ficou confirmado que o Flamengo passaria toda a Copa do Mundo de Clubes na liderança. E aí, dentro da Copa do Mundo de Clubes, fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Fez uma boa primeira fase, ganhou bem do Chelsea, foi eliminado pelo Bayern de Munique sem passar vexame, fazendo um bom jogo em alguns momentos da partida. E o Flamengo voltou dos Estados Unidos em crise. Olha que loucura. O Felipe Luiz está muito pressionado pela torcida do Flamengo em mídia social, muito pressionado. Não sei como vai ser a recepção ao Felipe Luiz dentro do Maracanã.
tem uma coisa, já tenho falado isso, tem muita diferença dentro do Flamengo, da galera que cobra e se manifesta em mídias sociais e que se manifesta no Maracanã. Não sei como vai ser a cobrança, mas nas mídias sociais o Felipe Luiz está sendo cobrado por algumas pessoas, por alguns torcedores do Flamengo. No meio do caminho surgiu essa questão do Pedro, e que o Pedro estaria sendo fritado por José Botto e pelo departamento de futebol do Flamengo. E dentro disso tudo, ontem, o Arrascaeta fez essa postagem aqui, dizendo que em alguns momentos lá os reis vão para o trono e os palhaços vão para o circo. E ali isso foi percebido como uma indireta para o José Botto, também, para o diretor do departamento de futebol do Flamengo. E aí o Flamengo volta do Mundial, depois de fazer um bom Mundial, líder do Brasileiro, e volta em crise. Com Felipe Luiz sendo questionado, com o Pedro querendo jogar mais minutos, com o departamento de futebol do Flamengo vendo com bons olhos liberar o Pedro, com o Arrascaeta mandando indireta, com o Gerson saindo. Foi confirmado a saída do Gerson, né? O Zenit pagou a multa de forma integral, com o Pulgar se recuperando de uma fratura no pé, do metatarso. Então, assim, olha que loucura. O Mundial, que para os clubes brasileiros não era visto como prioridade, ou visto assim, vamos lá, sabendo que é muito difícil ganhar e tudo, derrubou o técnico do Botafogo e voltou com o Flamengo líder do Brasileiro em crise. Bom, sobre essa situação do Flamengo aí, eu quero, pelo menos na minha opinião, VS, eu quero corrigir que, falar que o Flamengo teve uma boa atuação contra o Bayern de Munique é sacanagem, Desculpa, não teve, foi vexatosa a apresentação do Flamengo contra o time, basicamente não jogou. Então, o fato do Flamengo voltar do Super Mundial com essa pressão em cima do Felipe Luiz, eu acho totalmente plausível. Pelo menos na minha visão, são os verdadeiros flamenguistas que estão cobrando uma boa atuação do seu clube. Complementando essa própria fala sua, referente a tipo, o brasileiro estava com uma postura de que ia no Super Mundial e ia encontrar muita dificuldade, e o que acontecesse, aconteceu e tudo bem. É óbvio que não se esperava muito dos times brasileiros, mas pelo menos se esperava garra. Eu posso dar um exemplo disso. Para mim, o Fluminense não ganhou na técnica em cima da Internacional, foi na garra. E eu acho que por mais que o Fluminense ganhasse ou perdesse aquele jogo, os seus torcedores iriam ficar contentes porque viu um time que batalhou até o final. Agora, com o Flamengo contra um Bayern de Munique, a gente viu uma situação de subjugação. O Bayern de Munique literalmente não precisou jogar. O Flamengo entregou 4 gols pro Bayern de Munique. Vamos lembrar, o gol contra, a bola perdida e o gol do Harry Kane, aquela bola esquisita que o goleiro do Flamengo, que agora esqueci o nome dele, estava do lado contrário do gol, que eu não entendi aquele lance do gol. E por último, o quarto gol do Bayern de Munique, que também foi uma bola entregada pelos pés do jogador flamenguista. Então, foram 4 gols de bola entregue. Não foi um lance, não foi uma situação em que o Bayern de Munique precisou fazer uma boa jogada, bola trabalhada e chegar até o gol. Não existiu isso daí, não precisou, entende? E eu acho que é isso que deixa o flamenguista mais nervoso e mais puto. Igual eu falei, quando eu fiz a reação sobre esse vídeo e comentei sobre esse jogo, eu fiquei puto de lembrar do jogo. E já tô ficando puto de novo, e olha que eu nem sou flamenguista. Porque o que a gente não quer ver é corpo mole no Super Mundial. E o Flamengo, eu acho que nem pode colocar corpo mole. O Flamengo literalmente pipocou. E esse sentimento de pipoqueiro deixa qualquer flamenguista maluco de puto, porque eles queriam ver um time atuante, um time que buscasse jogo, um time que fosse pra cima. A gente não viu isso. A gente viu um Bayern de Munique tranquilo e toda hora que queria fazer gol, fazia. Foi isso que a gente acabou vendo naquele jogo. E o Flamengo, quando voltou, teve a perda do Gerson, que já foi uma saída meio estranha. O Felipe Luiz
acho que já passou da hora de ser pressionado para entregar mais, como eu posso dizer, uma sequência melhor de jogos do time, e não só resultado, mas também atuação. E essa situação do Pedro, mais uma vez o Pedro entrando em uma polêmica, então tá toda uma situação bem conturbada em cima do Flamengo, então esse tipo de crise eu acho totalmente plausível. É uma pegada meio campeonato estadual até, né? Que a gente diz que o campeonato estadual não vale nada, e o campeonato estadual o que mais tem feito é derrubar treinador, especialmente de time grande. A Copa do Mundo de Clubes, que para os europeus dizia que ia ser levada meio que em banho-maria, e para os sul-americanos seria levada como pé no chão, trouxe crise nos dois lados. Trouxe crise, ou princípio de crise, nos europeus, e trouxe crise, inclusive demissão de treinador, no Botafogo, e um princípio de crise no Flamengo. Surpresas? Zero. Time grande, time desse tamanho de repercussão, é isso aí. Uma eliminação é uma eliminação. Então, agora, acho que só tem que tomar cuidado para não transformar onde não há crise numa crise, porque isso daí pode ter reflexos pro resto da temporada. Isso aí pode, e mesmo considerando o tamanho da Copa do Mundo, a importância da Copa do Mundo, só vai ganhar um, né? Como qualquer título, só ganha um. Então, isso precisa ser medido, né? Isso precisa ser analisado. Bom, esse foi o vídeo do VSR, acho que foi um excelente vídeo que traz um pouco de reflexão e compilado mesmo dos clubes que saíram em crise após esse Super Mundial, ou durante esse Super Mundial, pós-eliminação, vamos dizer assim, que quando ele começou a listar eu falei, caramba, tem bastante time mesmo. Times europeus, times brasileiros, todos tentando a sua reformulação, e isso eu acho muito positivo para os próprios times, porque assim a gente percebe que eles estão tentando atingir um nível que seja agradável ao seu torcedor, um nível que faça com que o seu torcedor se orgulhe do time que está jogando. Então eu acho totalmente interessante mesmo ver o posicionamento do Botafogo. Achei um pouco arriscado, mas tudo bem, faz parte. Se o John Textor tá vendo que o seu treinador não tá desempenhando do jeito que ele gostaria, a melhor maneira é trocar mesmo do que ficar levando com a barriga, né? O Porto ter sido esculachado eu adorei. É a mesma coisa de ver os times argentinos sendo eliminados precocemente do Super Mundial, coisas maravilhosas acontecendo nesse Super Mundial. A situação do Internacional, que eu acho que mais me surpreendeu, porque eu não imaginava que estava nesse nível até de jogador precisando vir a público e soltar certas declarações para ver se dá uma mexida no elenco, que foi a situação do Lautaro. E por último, o Flamengo, né? Porque eu acho que para várias pessoas, eu acho que tanto para o Jorge Igor como para o VSR, a situação do Flamengo não era tão ruim, não foi uma má atuação, mas na minha opinião, foi uma péssima atuação contra o Bayern de Munique, foi uma situação de cachorrinho mesmo que acredito que pelo menos a grande maioria dos torcedores, pelo que o VSR tem falado, estão sim revoltados, estão sim indignados pela atuação do seu time no Super Mundial e, na minha opinião, com razão. Então, eu quero acompanhar para ver o que vai acontecer com o Flamengo após todas essas situações, para ver como que vai ser tudo ser resolvido. Bom, é isso. Eu acho que o vídeo ficou bem completo, um vídeo bem interessante para você poder assistir e refletir. Eu gostaria muito que você soltasse seu comentário aí embaixo aí no vídeo, deixe seu comentário, porque um vídeo desse de reflexão eu acho que é próprio para isso. Eu tenho certeza que os cortes também vão gerar reflexões, porque eu vou tentar cortar exatamente de cada clube e postar, então vão ser situações que vocês vão poder soltar também as suas opiniões, obviamente com respeito, e espero que com boas análises. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para poder ajudar a gente a crescer. Estamos crescendo, estamos evoluindo pouco a pouco, mas é com a sua ajuda que a gente vai chegar mais longe. Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui e falou!